O que nós vamos meditar hoje serve como exemplo em como a Bíblia é um livro maravilhoso e que devemos lê-lo segundo a ótica do Espírito que o escreveu, o Espírito de Deus. O Novo Testamento, a partir do momento em que há o cumprimento da festa de Pentecoste como figura, na chegada do Espírito e a colheita das primeiras almas pela obra da pregação do Espírito de Cristo através de Pedro, nós temos o princípio da igreja, do reino, o princípio daquilo que Deus havia prometido pelos profetas e em todas as figuras utilizadas através da lei. Nós vamos meditar a respeito de um sinal que há no homem. Mas vamos começar da realidade para a figura e vamos terminar na figura para compreendermos bem o significado. Em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 4 e 5, nós temos a definição da igreja e o sacerdócio santo, que é a função de cada um de nós. Diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Portanto, por meio de Jesus Cristo, todos nós que cremos nos tornamos sacerdotes santos. O que os sacerdotes fazem? Oferecem a Deus sacrifícios espirituais por meio de Jesus Cristo. Isto é uma operação na igreja verdadeira. Então nós somos sacerdotes. Veja a figura do sacerdote e do sacerdócio na igreja. Podemos ler ainda sobre nós sermos feitos sacerdotes em 1 Coríntios, no capítulo no capítulo 1 de Apocalipse, no versículo 6. Vejamos o que diz Apocalipse 1, versículo 6. Diz assim: e nos constitui o reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A ele glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então nos constituiu o reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. Quem nos constituiu foi o Senhor Jesus Cristo. Agora vejamos o que está escrito nos Salmos, capítulo 133, no versículo 2. Salmos, capítulo 133, no versículo 2. Livro de Salmos, capítulo 133, versículo 2. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. O óleo precioso é o Espírito. Arão é o sacerdote, a figura daquele que é cristão. Veja que o óleo desce da cabeça para a barba. Mas por que a barba é citada? E qual o significado espiritual da barba? Nós podemos ler juntamente com este versículo em 1 Coríntios, no capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, nos diz que o homem é a imagem e glória de Deus. Capítulo 11, versículo 7. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça,
por ser ele imagem e glória de Deus. Portanto, aqui está completa a figura do sacerdócio e da sua autoridade, representada pela barba. Lembramos que o homem é imagem e glória de Deus. Então, a barba, ela significa a autoridade de Deus, a autoridade do sacerdócio, a autoridade do Espírito na igreja. É a dignidade de Deus, a dignidade de Cristo, é a dignidade daqueles que creem. Lembre-se que o homem é representativo da humanidade. A igreja é o novo Adão, é pelo Espírito vivificante. Esse óleo precioso que desce, como está no Salmo 133, versículo 2, é o Espírito Santo conferindo esta autoridade. Agora nós podemos compreender as leis, a figura acerca da barba. Nós vamos ler no livro de Levítico, no capítulo 19, versículo 27. Levítico 19, 27. Diz assim o Senhor, no capítulo 19 de Levítico, versículo 27. Não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis as extremidades da barba. Portanto, o judeu, nós temos essa figura até hoje, o judeu, ele não corta a barba, ele não raspa a barba, mas a deixa crescer. Esta é uma figura da autoridade do Altíssimo. Portanto, a barba não podia ser danificada. Isto nós temos também em Levítico 21, versículo 5. E diz assim: não farão calva na sua cabeça, e não cortarão as extremidades da barba, nem ferirão a sua carne. Aqui no capítulo 21 de Levítico é lei para os sacerdotes. Lembramos que nós todos somos sacerdotes. Na igreja, todos nós, por meio do Espírito Santo, seja do gênero masculino ou feminino, temos estas figuras a nos representar, o homem e a mulher como uma unidade. Aqui estamos debaixo desta autoridade. É o óleo precioso que desce sobre a barba. Isto é, conferir autoridade, dignidade. Todo crente deve viver nesta dignidade, deve expressar esta autoridade por meio do Espírito Santo. Quando se perde esse espírito, quando uma nação peca, quando um povo peca, quando um crente peca, veja como é profetizado no livro de Isaías. Por isso nós podemos concluir o que estamos meditando em Isaías 15, 2. Isaías 15, versículo 2. Diz assim: essa é uma profecia contra Moabe, um povo vizinho de Israel. Sobe-se ao templo e a Dibon, aos altos, para chorar. Nos montes Nebo e Medeba, lamenta Moabe, todas as cabeças se tornam calvas, e toda a barba é rapada. Veja que aqui é profetizado sobre este povo que a barba é rapada. Isso significa que eles perderam a dignidade, perderam a autoridade, e diante de Deus serão feitos cativos, serão presos, serão maltratados, perderão a sua nação. Se nós lermos todo o capítulo 15 e o contexto, está profetizando a queda de Moabe. Portanto, quando a barba é rapada, significa queda, é o contrário da unção, é o contrário do óleo descendo sobre a barba, é o contrário de se manter na autoridade do Espírito Santo. Lembramos que Jesus diz: toda autoridade me foi dada no céu, na terra e debaixo da terra. E essa autoridade é conferida à igreja, porque nós também somos, por meio de Jesus Cristo, feitos sacerdotes para Deus. É o que lemos em Pedro e Apocalipse. Assim, nós compreendemos o significado, o símbolo. O símbolo da barba é a autoridade. Ainda podemos confirmar mais em Jeremias 48,
48:37, a alusão a este significado. 48:37 diz assim: porque toda a cabeça ficará calva, e toda a barba rapada. Sobre todas as mãos haverá incisões, e sobre os lombos pano de saco. Mais uma vez, o Senhor está profetizando a respeito de Moabe. Também no livro de Jeremias. Portanto, aqui também a cabeça ficará calva e a barba rapada. Portanto, nós podemos concluir que o significado espiritual da barba é dignidade e autoridade. Muitos, não compreendendo, leem as Escrituras com olhos carnais e ficam pensando por que hoje nós não seguimos esta lei e não deixamos a nossa barba crescer. É porque, na verdade, a barba, segundo a lei, era uma figura. Hoje nós não estamos mais na figura. Nós estamos na realidade do sacerdócio por intermédio do Espírito de Jesus Cristo. Então não precisamos de nenhum aspecto exterior, mas tudo é interior. No novo homem, o novo homem tem barba. Se alguém pudesse revelar a nossa imagem e glória diante de Deus, a nossa imagem espiritual, vocês veriam a barba. Então compreendemos este significado espiritual, dignidade e autoridade por meio do Espírito Santo. É como óleo precioso sobre a barba de Arão. Louvado seja Jesus! Que a graça de Deus e o poder do Espírito Santo esteja conosco para vencermos todas as interpretações e imaginações da carne e entendermos o significado espiritual daquilo que Deus sempre disse. Note, o que Deus disse permanece para sempre. Amém.